Estamos aqui hoje nesse espaço da educação financeira para falar sobre Larissa Manoela e as polêmicas que envolvem recursos financeiros, grana, dinheiro. E lógico, eu não poderia deixar aqui de apresentar uma pessoa especial que veio para polemizar um pouco mais, uma jovem, Juliana Manoela, Juliana Inácio. Poxa! Eu até vou ficar aqui com você, olha, até aqui, quase caiu meu celular aqui, meu Deus do céu. Olha o seguinte, ó. Tudo bem, Menina, Reinaldo? é Juliana Inácio. Inácio. Não é Manuela, gente, é o seguinte, então vamos lá. Querida, você veio aqui hoje porque eu vejo você falando aqui nos bastidores e tal, Larissa Manoela, tá uma polêmica aqui até na empresa aqui, né? Eu falei, bom, vou chamar aqui essa menina, que tá conhecendo que tá nesse babado aí, né? Gostou do babado, né? Gostei. Você acha que não ia falar babado nesse lugar, né? Nunca. É muito sério esse canal aqui. Definitivamente não. Mas tudo bem, vamos lá. Ju, se apresenta. Quem é Juliana Inácio? Tudo bem, gente? Eu sou a Juliana Inácio, trabalho aqui no DSOP, na parte de streaming da Netflix. E tô aqui hoje para focar com o Reinaldo. Quem tem essa oportunidade, hein? Não é? Hoje eu tô arrasando. Mas o que você entendeu dessa polêmica toda da Larissa Manoela? É realmente muito sério, né? Conta um pouquinho da história. Às vezes as pessoas não tá a par ainda desse movimento que está acontecendo. Fechou. Vou atualizar vocês para quem não tem TV nem internet em casa, né, gente? Porque tá todo mundo sabendo o que aconteceu. Larissa Manoela, que foi uma atriz do SBT por 10 anos, foi uma das maiores atrizes do SBT. Recentemente veio a polêmica de que os pais dela, que agenciavam ela durante esse período, meio que não deixavam ela usar o dinheiro, Reinaldo. Foi mais ou menos o que aconteceu. Por 10 anos, eles que seguravam o dinheiro dela. E aí, de um jeito, não de, eu vou te dar uma mesada e tudo bem, mas de um jeito muito absurdo, que eu acho que não é nem saudável para ambas as partes. Eles não falavam de dinheiro com ela, então eles tinham todo o poder sobre o dinheiro dela e sempre que ela precisava de um pouquinho para, por exemplo, comprar milho na praia, ela tinha que pedir para eles, um Pix. Ou seja, então eles não aculturaram o recurso financeiro para essa criança? De jeito nenhum, mesmo depois que ela fez 18 anos. Eles eram agenciadores dela, né? Sim. Logicamente, é por ser uma criança menor, eles agenciavam, os contratos foram feitos em nome dos pais. É muito normal ter isso, né? Natural até aí, com tudo bem. atores mirins. E depois disso, e aí? O que aconteceu? Não, depois nesse dos 18 anos, ela ainda teve esse problema, mesmo os pais dizendo que ela tinha os recursos, que ela tinha cartão de crédito, que ela tinha tudo, mas aí veio à tona nessas últimas semanas de que não, que ela não tinha tudo, ela tinha que pedir permissão e que ela não tinha esse dinheiro na conta. Então ela podia gastar um valor X, mas ela sempre tendo que pedir permissão para os pais. Até aí nada errado, né? Os pais, até a sua maioridade, ela foi administrada por eles. Depois disso, o que aconteceu? Qual é o imbróglio desse problema aí? Plot twist. É. Ela, com os pais, tinha 18 milhões em patrimônio. Tá. E aí, ela sabendo desse valor, achou que era tipo 33 para cada um. Aí ela, pai e mãe. Só que não, ela tinha 3%. 3%? Do patrimônio dela. E aí ela entrou na justiça para conseguir pegar a parte dela, eles não aceitaram. Foi o maior bafafá. Não aceitaram. E aí, para não discutir com os pais, com os familiares, ela deu todo o patrimônio para a mãe e para o pai. Doou. Doou. Na verdade, não precisava nem doar, né? Já estava na mão deles. Estava no nome deles, né? Ela só, largou mão da discussão, entendeu? E isso virou uma polêmica aí, todo mundo falando, tá certo, tá errado. O que você acha? Você que, né, realmente tá ouvindo tudo isso, você é uma pessoa que trabalha hoje no universo da educação financeira. O que você percebeu, da sua visão mesmo, sabe? Você não é um especialista, mas você está vivenciando todo dia falar sobre ganhar, sobre gastar, sobre essa questão de até patrimonial mesmo, da pessoa guardar um recurso financeiro para amanhã ter uma aposentadoria. Imagina, uma criança nem sabia quanto dinheiro ela tinha, de repente ela se olha com 18 milhões de reais ali. Não, e 18 milhões é pouco até, pelo tempo que ela trabalha, né? Então aí esse aí é mais um outro tópico aí que a gente não pode sabe. Ser muito mais. Exato. Por muitos anos ela foi. Muito tempo, 18 milhões é pouco. Para ela, né? Para ela. Para você, Ju. Para mim até muito. Para você bastante. Mas assim, para todos nós é muito dinheiro, né? Aliás, qualquer centavo, qualquer real, qualquer dólar, enfim,
qualquer moeda é muito dinheiro, É desde que a gente realmente entenda que é um meio para fazer a gente ser mais feliz. Mas então, e aí? Como é que tá? Você entende o que disso? Você fala, bom, Reinaldo, esse dinheiro chegou na mão dos pais, eles devem ter administrado, comprado patrimônio, outras coisas mais, e de repente ela com 18 anos se denota com um problema desse, acaba falando, não quero esse dinheiro, em questões até de ficar talvez até chateada com isso, magoada com isso, falou, então, já que vocês querem, então fique com tudo. Sim. E aí ela vai continuar a carreira dela, provavelmente. Qual a sua visão? A sua visão como uma jovem que você é, né? E como é que você enxergou isso? Como é que as pessoas, seus amigos estão enxergando isso? Abuso de poder. Abuso de poder? Sim. Porque os pais agenciavam ela, eles tinham total controle sobre o que estava acontecendo. Só que deixar ela de fora, a pessoa principal, né? Porque todo esse dinheiro veio dela, querendo ou não. Sim. Então, é um abuso de poder em relação aos pais, né? Porque dos pais, com a Larissa Manoela, no caso. E deixar ela de fora desse conhecimento, dessa educação financeira, de saber o que ela tem e de falar uma coisa e, na verdade, ser outra, é uma sacanagem com ela. Como é que você entende que ela poderia ter agido nesse momento? Ter brigado lá, ali ferrenhamente pelo seu 1/3 desse patrimônio aí, desse dinheiro? Difícil, né? Porque é família. E aí, Sim, mas ela é filha e eles são pais. mas é um ponto delicado. É. Falar de dinheiro com família é um ponto delicado. Quando a família não tá educada financeiramente. Difícil. É um problema. Eu não sei se eu faria igual a ela. Você acha que você não faria? Eu acho que eu brigaria pelo dinheiro. Pela sua parte. Eu hoje, tá? A Juliana de hoje, 2023. Que é pobre, endividada. Eu brigaria pelo meu dinheiro. Vamos entendeu? voltar aqui. Pobre nada, né, gente? Poxa, beleza. Pobre, não vai cortar não, edição. Deixa rolar. Pobre é a pessoa... Não é que pobre que não tem dinheiro. Pobre é a pessoa que deixou de sonhar. Então eu não sou pobre, não. Então, você é muito rica. Sonhar eu sou. Você é uma pessoa rica, você tem saúde física, mental, espiritual. A financeira você vai alcançar, porque Sim. você é uma jovem, está trabalhando. Estamos no Tá no caminho. caminho. Então, assim, quando a gente vê um caso desse, como a Larissa se comportou aí nesse universo, ela deu um exemplo, eu acho que é um exemplo positivo, ela não deu um exemplo negativo. Ela falou, já que vocês querem dinheiro, fique com o dinheiro, mas a minha felicidade vocês não vão tomar. Acho que é muito por essa linha, né? Mas, na minha visão, o que você queria saber realmente sobre uma opinião minha no que relação à parte da educação, do comportamento financeiro, do dinheiro? O que você quer saber de mim? Ótimo, que eu fiz até uma listinha aqui pra gente conversar. Tá vendo? Tava ansiosa por esse momento. Vamos lá. Mas eu queria saber de você o que a gente aprende, eu acho que não sobre ela, mas sobre essa posse dos pais dela. Porque é o que mais me incomoda. Não sei você. Mas o que mais me incomoda é eles terem todo esse poder e não deixar ela usufruir disso, sabe? Existe uma coisa que a gente não pode deixar de falar aqui, que é caráter, ética, respeito, né? Você já ouviu falar que dinheiro não aceita desaforo? Uhum. A ética e o respeito ao outro, né? Tô falando de uma filha, né? Total. Que é mais do que isso, né? Uma pessoa que você, né? Que foi gerada por vocês, pelo casal, os pais, né? Da Larissa. Então precisamos voltar um pouquinho no tempo. Primeiro, que os pais certamente não foram educados financeiramente. Então, além do respeito da ética e do caráter, a parte da educação. Me parece que ele gastou muita grana, muito mais do que esses 18 milhões, isso também estão falando. Ele não administrava muito bem esse dinheiro, não. Parece que passou mais de 50 milhões. Quer dizer, natural, a pessoa vai acabar gastando onde não precisava. Muito dinheiro na mão de uma pessoa realmente pode fazer muito mal. Também não é tão bom assim, como todo mundo pensa que é. Outro ponto também é que ela, não sei, na escola, não deve ter aprendido também nada sobre esse recurso financeiro, até pelas atividades dela, né, de uma atriz, e está trabalhando e focando muito mais na sua carreira do que às vezes no estudo. Também não aprendeu. Então, os avós com certeza também não aprenderam. Então, é todo um ciclo de gerações que não aprenderam. Mas é lógico que existe uma forma da gente organizar isso melhor. Se houvesse esse tal respeito, esse caráter, falando assim, então filho, agora você tem
18 anos, nós trabalhamos em prol da sua carreira. Tá aqui 1/3 para sua mãe, 1/3 para seu pai, né? E 1/3 para você. Seria maravilhoso e poderia até dar sequência a esse caminho, né? Trilhado ao longo dos anos. Mas com a ausência dessa educação, desse comportamento financeiro, com a ausência de planos bem definidos, criar a relação, filha, o que você quer, que sonho é esse que você quer? Olha, filha, você tem aqui um apartamento que você pode utilizar, uma casa. Filha, você tem uma casa na praia ou sítio, enfim. Olha, você tem condições, você tem seu carro. Ou seja, poderia ter sido feito tudo diferente, poderia ter sido realmente administrado de uma forma diferente. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas crescem em cima do recurso financeiro. Por isso que dinheiro é meio, ele não é fim. E quando a gente começa a adorar dinheiro e querer realmente fazer dele o principal agente de nossas vidas, Juliana, certamente nós vamos sofrer as consequências que vão levar a gente à frustração. E eu acho que a Larissa está bem nessa linha, né, da Sim. frustração. Falei, poxa vida, começou uma carreira que eu não tinha a menor ideia se ia dar certo ou não. Eu diria que 99,9% das pessoas que começam não chegam a esse extremo, ou seja, não seja tão bem remunerado como ela foi. Ainda mais no meio artístico, né? O meio artístico é mais complicado ainda, porque existe um custo para manter tudo isso, Exato. e nem sempre você está no ápice, né, ou numa crescente. Não é diferente de um jogador de futebol. Você Não. viu aí um caso do Neymar, que agora mais de R$1 bilhão, né, de reais o contrato dele. Mas se os jogadores de futebol estão ganhando muito dinheiro, nem todos. É um aqui e os outros 99,9 ganham um salário mínimo a 3 salários mínimos. Sim. Então, a gente sabe que tem aqueles, né, pontos altos, e o caso da Larissa é um ponto alto. Um ponto alto que teve, infelizmente, uma não justiça, né, de fazer uma divisão clara e honesta e transparente. Eu diria que a ausência desse conhecimento, por isso que as crianças precisam aprender na escola, rapidamente entender que parte é para um sonho de curto, para o médio, para o longo. Se ela entendesse que tinha sonhos, que dinheiro era meio, que pudesse realizar muitas coisas na vida dela, com certeza ela teria já contatos já com esse recurso, ela estaria muito mais preparada para quando alcançasse 18 anos, ela já soubesse dos contratos, ela já soubesse como é que ela foi contratada, enfim, todo esse processo poderia ter vindo antes, Juliana. Infelizmente, não veio antes e ela está sofrendo as consequências. Mas Sim. sempre existe um aprendizado. Ela não parou aí a carreira dela. Então, é uma pessoa que vai recuperar muito rapidamente esses recursos. Ela acho que rompeu, né, com os pais essa relação. Sim, ela abriu uma nova empresa e agora as empresas, né, os patrocinadores que tinham contrato com a empresa dos pais estão migrando para a empresa dela. Então a galera tá ajudando ela também nessa. Então você percebe que a justiça vem rápido, né? A justiça aqui dos homens, né? Que a gente fala justiças nossas aqui, mas a justiça divina também. Percebe que ela vai realmente dar uma volta por cima. E se os pais fizeram algo errado, certamente esse dinheiro não fará muito bem para eles. Vai perder tudo. Acredite. Dinheiro Não duvido. não aceita desaforo e também não é algo que você possa realmente achar que ele não é finito. Ele é finito. Sim. Porque se muita grana passou na mão desses pais dela e praticamente não represaram parte desse recurso, provavelmente eles vão pegar esses 18 e vão derreter também. Porque não Sim. sabe gerir. E olha, a justiça divina, ela não falta. Acredite. É a justiça do homem, mas a justiça divina não falta. Agora, precisamos pensar o seguinte: como é que lida com isso numa vida normal nossa, né? Mas você acha que não existe outros problemas com relação a essa falta de justiça, com relação a recurso financeiro? Eu vou remeter isso aqui para um outro patamar, um patamar de pais que alcançaram um recurso financeiro bacana, que os filhos estão derretendo esse recurso financeiro. Já ouviu falar em pai rico, filho nobre, neto pobre? Não. Não? Então eu vou te explicar. Imagina uma pessoa que trabalhou bastante, os pais, né, foram, né, acumulando recursos, patrimônio, e lógico, teve lá 1, 2, 3 filhos, os filhos estão junto com esses pais, normal, só que vai chegando um momento que esses pais vão ficando com mais idade. Sim. E se esses filhos que cresceram não souberem administrar esses recursos de forma organizada, de uma forma estruturada e justa, certamente vão querer matar seus pais.
Muitas vezes aconteceu isso. Pais que foram realmente maltratados ou até mesmo foram jogados numa casa de repouso e não foi cuidado pelos filhos, mas os filhos estavam esperando o quê? Os pais morrerem. Então, o pai rico. Para conseguir o dinheiro. Exato. Entendi. E o filho nobre, porque ele vai pegar essa grana, vai viver intensamente o seu momento, a sua geração vai ficar bacana. Só que os filhos desses filhos, que seriam os netos, né? Ou seja, pai rico, filho nobre, neto pobre. Esses netos não vão ver recursos nenhum. Ou seja, as gerações futuras não vão desfrutar desse patrimônio. Então, não é diferente no caso da Larissa. A Larissa foi o inverso. Os pais se aproveitaram do recurso de uma criança. Sim. Mas nós temos o reverso disso, que é os filhos aproveitando do patrimônio acumulado pelos pais. Isso é uma cultura, né, que a gente vem trazendo, né? Do lance da herança, e de segurar ali os pais por um tempo para conseguir dinheiro. Você percebeu que hoje essas gerações que estão chegando aí, novas, né? A geração Z. Você é geração Z? Sou geração Z. Então, o que você viu seus pais realmente trabalharem um pouco mais do que o normal? Sim. Trabalham forte. Os seus avós, então, nem fala, né? Trabalhavam muito mais, as oportunidades não eram tão como hoje tem do jovem. Então, eles davam muito mais ênfase ao poupar, ao guardar, a ter um cuidado com as próximas gerações. Será que essa juventude que você está hoje, os seus 10 amigos, vamos pensar ali, estão cuidando desse recurso financeiro? Estão olhando para os seus pais e falando assim, deixa eu cuidar melhor desses recursos ou não? Eu acho que não é uma prioridade, não. Não é? Não. A prioridade qual seria? O viver. Viver. Agora. Viver agora. Isso significa, então, que nós teremos uma geração futura muito complicada. Sim. Vão ser os netos pobres do futuro. Por isso, fica aqui nossa orientação no espaço da educação financeira, Ju. Você está pensativa, né? Tô refletindo aqui sobre isso. Porque, na verdade, era essa a ideia desse nosso bate-papo. É fazer um pouquinho desse momento que está acontecendo com a Larissa, levar isso também para dentro das nossas casas, dos nossos lares. Será que você, jovem, será que você que está nessa geração onde os seus pais conseguiram, de alguma forma, um patrimônio, será que você está preparado para fazer uso desse patrimônio para que ele possa perdurar para as próximas gerações? Essa é a pergunta que fica aqui para você e acho que com isso a gente finaliza nosso bate-papo aqui. Você vê que esta Larissa está trazendo muitas informações, mas nós precisamos enxergar mais do que esse momento. Não é só ficar, vamos lá, vamos falar da polêmica, todo mundo está falando, só que é o seguinte, qual é o pano de fundo disso? É que nós não sabemos conservar patrimônio, nós somos realmente, temos alergia a patrimônio, temos alergia a dinheiro. Então nós precisamos pegar desse caso Larissa Manoela e transformar num grande exemplo para que a gente possa olhar não só os pais cuidando do dinheiro de uma criança, mas as nossas crianças, nossos filhos cuidando do patrimônio dos nossos pais. Legal? Valeu, Ju, obrigado. Obrigada, então Rei. você não quer mais esse negócio de neto pobre, essas coisas? Chega de filho pobre, neto pobre, gente. Por favor. Tchau, gente. Vamos cuidar melhor do nosso dinheiro, porque ele não aceita. Desaforo. Desaforo. É isso. Pessoal, peraí. A Juliana quer falar aqui, ela sempre teve vontade de falar desse jeito. Fala, Ju! Pô, galera, eu tô aqui no Dinheiro à Vista, né? Sempre que eu tenho essa oportunidade. Então, vou aqui falar da minha área, trabalho para a Deflix. Se você tá endividado que nem eu, se você é equilibrado financeiramente, se você é investidor, vem para a Deflix. A Deflix é uma plataforma de streaming que ensina educação financeira para todos os tipos de pessoas. Então, a gente tem muitos conteúdos infantis para jovens periféricos, jovens de classe média, todo mundo. Então, não perde tempo e vem para a Deflix. Primeiro streaming de educação do comportamento financeiro, séries, temporadas, episódios maravilhosos. Tudo legal. Bacana, gente. né? Mas eu quero pedir também aqui que você se inscreva no canal Dinheiro à Vista, que você já deixe o seu like, que você compartilhe, porque é importante chegar conteúdos como esse no seu lar.